10ª edição da Conferência Amigas de Deus, hein? De pé aí. Vocês cansaram já? A gente está contando os minutos para ouvir a Pérola falar. Não é não? Então, de pé, aplaudindo o nome do Senhor, vamos receber essa mulher, além de linda. Meu sonho era ter o tamanho dela, né? Eu olho assim, vou tirar foto com ela e falo assim, dá para pôr eu do tamanho dela? Aí pega um banco, né? Só se for assim, né? Mas é uma mulher linda, alta e cheia de Deus. Coisa linda, gente. É cheia de Deus. E eu já estive com ela na conferência em sua igreja e nós fomos impactados. Inclusive, quando eu fui na conferência dela, estava na volta da pandemia. Gente, pensa, a guerra. Tinha uma multidão de gente, era eu e a pastora Helena Tanuri. E aí, de repente, quando foi 6 horas, o povo, aquela fila para entrar. O que aconteceu? Pastora Viviane Martinello me liga. Fala, amiga, o inimigo se levantou. Eu estou te ligando para te fazer um pedido. Eu falei, qual, minha amiga? Ela virou e falou assim, não vai poder ser só um culto, porque eles não estão nos permitindo que todo mundo fique junto. E tem uma multidão. Então a gente vai ter que fazer 2. Aí eu falei, como assim 2? 2 cultos hoje. A gente começa um, termina e dá o tempo do povo sair, para o povo que está lá fora entrar, para começar tudo de novo. Aí eu falei, é mesmo? Aí ela falou assim, ai, minha amiga, eu sei que é muito difícil, você está vindo de outro lugar e tal, mas por favor, me ajuda. Eu falei, minha amada, eu estou contigo. E foram num culto só, imagina esse, termina esse, sai o povo, entra o outro, porque tivemos que fazer 2 cultos para dividir o povo. E foi uma glória. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Viviane Martinello. E eu estou muito feliz de te receber mais uma vez aqui na AD Alfa, nessa nossa festa. Que o Senhor te use poderosamente. Eu te acompanho nas redes sociais e tenho visto o que Deus tem feito através da sua vida ali em Criciúma. E eu fico, todas as vezes que eu vejo, fico impactada. Eu estive em Criciúma pela primeira vez, eu era uma menininha. E eu fiquei marcada naquele lugar, porque eu fui cantar e alguém me levou. Eu me lembro assim, ó, que alguém me levou, eu não era cantora do evento, no ginásio da cidade. E alguém me levou. E aí tinha o cantor oficial e pediram para eu cantar, olha só. E aí o pastor, na época, óbvio, mas eu até entendo que num evento como esse não dá para qualquer um que chega cantar, né? A gente tem uma programação. Mas aí insistiram, o pastor, não, mas ela é menininha. Eu assim do lado, deixa eu cantar. Aí eu cantei. O fogo desceu e o pastor, canta mais. Então eu nunca mais esqueci da cidade de Criciúma. E de repente eu volto para conhecer uma mulher linda e ainda fui convidada para cantar numa festa. Que o Senhor te use poderosamente como tem usado para impactar as mulheres da cidade de Criciúma e de todo, né, a redondeza, porque eu vejo que os encontros têm sido impactantes. Que o Senhor te use mais uma vez, Pérola. Coisa linda. Aleluia. Fica aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Você pode se sentar. Mas eu queria fazer algo muito importante. Cassiane. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. E que fruto lindo hoje aqui. Que fruto lindo. E que seja um novo tempo na tua casa. Eu vejo uma transição, uma nova transição, pastor Jairinho, sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês. Uma transição nova, um tempo novo. Não é mais tempo de se esconder, pastor. Eu vi muita autoridade de Deus na tua vida. E tem outros pastores que precisam de pastores. E Deus está fazendo um convite para você hoje. Para você ser pastor de pastores. Para você cuidar de pessoas, de homens também que estão na frente, se sentem sozinhos, passam guerras, brigam com a esposa e precisam ouvir. O Senhor te banhou com autoridade, sabe? Às vezes você até pensou, é tão pouco eu tenho para oferecer. O Senhor falou, é tudo que eu precisava. Porque a gente entrega o que é pouco para Ele, Ele faz o multiplicar.
E eu vejo muitas famílias, igrejas sendo impactadas com a tua palavra, com aquilo que Deus te entregar. Você é uma encorajadora. Você é uma Isabel. A sua casa é a casa de Isabel, preparada para receber Marias que estão gerando algo novo no ventre. E você é uma Isabel que não se enciuma, não tem medo do que a outra gera, ainda que seja maior do que o que você gera, porque a sua alegria é fazer a vontade de Deus. E é por isso que é mais unção, e é por isso que é graça sobre a sua vida e não vai faltar. Eu quero dar uma palavra, não acabou. Sabia? Ainda tem muito para frutificar. O Senhor fala, você não é um útero cansado, você é um útero fértil. E não só os 3 filhos, mas filhos e filhas de muitas nações. O Senhor vai fazer você gerar ainda, em nome de Jesus. Obrigada por ser essa voz encorajadora. Aleluia! É uma honra estar aqui. Nessa casa, nesse púlpito. Eu também sou pastora de igreja local. Nós pastoreamos uma igreja lá em Criciúma, a Aba Pai Church. E eu sei o quanto a gente pensa em trazer pessoas, dividir púlpito, né? A gente tem o maior cuidado. A Ari já ministrou lá. Foram várias horas de telefone. Porque a gente cuida, então, para mim, é uma honra estar aqui. É uma honra ver o que o Senhor tem feito nesse lugar, ver a transição linda, que mesmo sendo esmagados, saiu um óleo fresco, um óleo novo, que não ficou preso aos rituais antigos, aquilo que passou. Mas escute, os homens e mulheres que Deus está levantando nesse tempo são homens e mulheres que se permitem serem renovados pelo Senhor. Quando Noé fez a arca, ele demorou tantos anos para fazer aquela arca, mas aquela arca era temporária. Ele ia fazer a arca, eles iam ficar na arca, mas as águas iam baixar e eles precisavam sair da arca. Noé não teve sabedoria, ele não se preparou para sair da arca. Ele se preparou para fazer a arca, ele se preparou para estar na arca, mas quando ele sai da arca, ele não teve sabedoria, tanto que ele plantou uma vinha, ali ele se embriagou com o que não deveria se embriagar, e infelizmente a primeira maldição depois do dilúvio entre pais e filhos acontece ali. Eu quero dizer para você que o Senhor está te preparando para mudanças, e eu quero falar mais uma coisa, não se ofenda com as mudanças de Deus. Tem gente ofendida com as mudanças de Deus. E realmente, Deus, muitas vezes, para promover mudança na nossa vida, Ele vai precisar ofender a nossa mente, tocar o nosso coração, mudar a nossa história, mudar o cenário. Deus está fazendo algo novo no Brasil. Se prepare para uma página que já virou no Brasil. Os pastores já estão entregando o bastão para os filhos. E não estão esperando ficarem mais velhos, estão passando o bastão, a herança, em vida, porque os dois vão caminhar juntos, vão correr juntos no chamado. Eu vejo a glória de Deus aqui nessa noite. Eu sou casada há 24 anos com o Telmo. Sou mãe da Vitória, de 20 anos, que casa esse ano, gente, também. Eu estou com um monte de amiga pastora que os filhos casam esse ano. A gente fica assim, um pouco feliz e um pouco, né, aquela coisa. Aí, quando eu escuto minha sogra, eu pensei, chegou a minha vez. Né, me ajuda, Senhor. Mas o meu genro, ele é maravilhoso, é um filho lindo, é um sonho. E ele é aquele... Quando a Cassiane foi lá, nós estávamos numa guerra. Não, e a Cassiane, ela é tão encorajadora que ela sofre as guerras contigo. Eu contando para ela a história, o quê? Ela já se levantou. Não, mas isso aí vai mudar, nós vamos orar. E ela junto ali. Então, é um presente de Deus, é um presente para minha casa. E tenho a Isabela, de 9 anos, que também é um presente do céu. Eu sei que tem aqui alunas do Casa de Isabel, tem aqui? A gente tem alunas, eu tenho uma mentoria pelo Brasil, 70 mil alunas. Aliás, em todo o mundo agora. São mais de 37 nações. Nós temos aluna no Alasca. Tem uma moça que é casada com um cientista e ele está lá no Alasca e ela está lá com ele e eles congregam através, né, do YouTube, porque eles não têm uma igreja lá no Alasca, mas é lindo de ver como que o evangelho se espalha de uma maneira tão linda.
e tão poderosa. Um abraço a todo mundo que está aí. A palavra de hoje é: não é tarde demais. Eu queria que você repetisse isso para a pessoa que está do seu lado aí. Não é tarde demais. Talvez você já falou isso. Eu quero dizer que o tema dessa conferência, eu ouvi a Cassiane falando que é como se voltasse à essência. Quando nós falamos de 10, nós falamos de algo completo, de algo que é um ciclo que se finda, né? Mas o ponto final, né? Os finais, como falou a Jai, abrem um novo começo. Todo final aponta para um novo começo. E mesmo que uma pérola seja gerada na dor e no desconforto, ela está apontando para um novo começo. O que te trouxe até aqui já não é mais suficiente para te levar adiante. Essa é uma palavra para a igreja no Brasil. O que te trouxe até aqui já não é capaz de te levar adiante. Deus precisa te munir de armas novas. Deus precisa trazer sobre ti graça, unções renovadas sobre a sua vida. Ciclos se fecharam. Pare de chorar por Saul, porque Deus já está se levantando, ungindo Davi. Deus já está se levantando, ungindo o movimento segundo o coração dele. Mudanças são dolorosas, rompimentos são dolorosos, deixar a zona de conforto não é fácil, mas chegou o momento de decisão. Não dá mais para ficar em cima do muro, não é tempo mais de você pensar, será, Senhor, será que eu devo, será que eu não devo? O Senhor está chamando e convocando você para essa hora. Em dias de guerra, não se distraia. Deixa eu falar uma coisa para você, não dizer nada. Não falar nada, às vezes, é o trabalho mais difícil. Existe uma energia enorme, sempre empregada, quando a gente tem muita dificuldade de ser imparcial. A gente tem muita facilidade de pegar um lado da história. E hoje, na internet, a gente vê os juízes de plantão. É muito fácil você julgar uma situação se antes você conhece ela inteira. Até vou te dar um conselho, não fale nada, não diga nada, até você ouvir os dois lados. Quantos erros, quantos julgamentos, quantas atrocidades, quantas falhas terríveis cometemos porque julgamos sem conhecer os dois lados. E existe a gente precisa ter força para ser imparcial. E o Senhor está levantando pessoas nesse tempo que são pacificadoras, que vão pacificar, que vão trazer graça. Às vezes, pedir ajuda é um ato de coragem. E talvez você precise desse ato de coragem. Talvez você chegou aqui com essa frase no seu coração. É tarde demais para mim. E o Senhor está falando assim para você, não é tarde. Eu amo a forma de Deus agir na nossa vida porque Ele não desiste de nós. Sempre quando eu ligo o GPS para ir a algum lugar, algum endereço que eu não conheço, e às vezes, sem querer, a gente erra alguma rua. E eu quero falar para você que nós vamos errar, essa certeza que nós vamos ter. O pastor falou isso aqui. Não existe casamento perfeito, não existem pessoas perfeitas. Tira esse peso daí, tira esse peso em nome de Jesus. Nós vamos errar. Nós vamos talvez pegar ruas erradas, tomar decisões erradas. Mas uma coisa que eu amo, mesmo quando eu pego uma rua errada, o GPS começa a recalcular outra vez. Hoje tem um grande GPS aqui recalculando rotas, levando você de novo para o caminho. Eu queria muito que você abrisse em Jonas hoje. Cutuca a pessoa e diz assim, te prepara. Prepara o coração. Não é o lombo, não. Preciso dizer para a pastora Silvana que eu amo ela demais. Não, eu te amo. Ô, mulher de Deus. 2 anos atrás eu estive aqui, ela fez uma pregação, e na pregação ela disse, Deus me disse, beijo. Saí com aquele beijo daqui, eu falei, Deus do céu, obrigado, você é uma profeta do Senhor. Viu? Não se cale, não se intimide. Amém? Sanbalat Tobias quer parar a obra, mas não para não, você é uma restauradora de brechas, uma reconstrutora. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse Jonas, então vamos lá, no 1 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai,
com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e tiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes dito: até aqui. Se existe um livro que nos ensina sobre obediência, é esse livro. Eu queria pegar o gancho da palavra, essa moça tão preciosa que ministrou aqui, a Jay ministrou aqui, e ela falou sobre o princípio da honra na família, e eu quero crer que o princípio da honra que eu vou falar aqui é o princípio da honra quando nós temos honra a Deus, ao chamado que Ele confiou nas nossas mãos, aquilo que Deus trouxe para nós. E eu gosto de falar que uma das características de que quando alguém honra, é que a honra não se dá na presença, a honra se dá na ausência. Às vezes, a honra na presença pode ser confundida com bajulação. E o bajulador não tem compromisso com você. Mas aquela pessoa que te honra, ela vai honrar na tua ausência. Ela vai defender o seu nome numa mesa. Ela vai defender você, a sua casa atrás. Ela vai ser um escudeiro. Ela não vai expor você, mesmo conhecendo a sua história. Então, eu quero dizer para você que quando você consegue caminhar no princípio da honra, existem frutos que você só vai colher. E eu amo dizer que princípios são imutáveis. Não é só o povo evangélico que honrar vai receber, a bênção que acompanha a honra. Não é, gente. Se um ímpio lá no mundo começar a honrar, ele vai colher a bênção da honra. Existem alguns princípios que Deus colocou, que são leis, que são imutáveis, e não mudam e nunca vão mudar. A gente pode mudar, a igreja pode mudar, mas esses princípios não mudam. E eles se equivalem muito aos princípios que nós vemos na nossa vida, na lei da física, por exemplo. Nós temos o princípio, que tudo que nós derrubarmos vai cair. Então, se eu jogar essa toalha e vou dizer assim, em nome de Jesus, você não vai cair no chão, você vai ficar sobrevoando aqui, porque eu estou declarando, isso não vai acontecer. Porque Deus fez um princípio que é a lei da gravidade. Então, se lá na minha casa, eu moro no 6º andar, lá na minha casa, se eu chegar muito perto do parapeito, se eu me distrair, eu posso cair, mesmo sendo filha de Deus e mesmo vivendo tudo que eu vivo em Deus, a lei, ela vai ser crucial para mim. Agora, vamos dizer que um bebezinho de 5 meses, está começando a se virar, começando a ter mais autonomia, e a mãe leva esse bebezinho para o trocador, está dentro do quarto, e o bebê fez o número 2. Daquele jeito que só o bebê sabe fazer. Eu lembro que as minhas filhas caprichavam quando eu deixava elas com meu marido. Coitado. E aí, então aquela mãe põe no trocador e ela pensa, esqueci de pegar o lenço umedecido. Já aconteceu com muitas. E agora o que eu faço? Jogo no chuveiro? E aí a mãe vai fazer o seguinte, ela vai ficar olhando o bebê e vai tentar alcançar aquele lenço no outro lugar que ela deixou em cima da cama. E enquanto ela vai olhando, mas aquele bebê é muito rápido, ele cai.
Eu pergunto para você. A lei da gravidade vai pensar assim, nossa, é um bebê, ele não sabe o que é a lei da gravidade. Ele não entende nada sobre lei. Nós não podemos cobrar isso dele. Então, a lei da gravidade pega aquele bebezinho e faz ele cair igual uma pluma. Acontece isso? Não acontece. Porque mesmo aquele bebê não sabendo da lei da gravidade, mesmo aquele bebê não conhecendo a lei, ele é atingido pela quebra dela. Isso acontece quando nós quebramos leis, princípios imutáveis de Deus, como a honra, por exemplo. Quando nós quebramos, nós somos atingidos pela quebra do princípio. É aquilo que a gente já ouviu em vários lugares. O princípio que você não respeita aqui, o princípio que você quebra aqui, ele te quebra lá na frente. E é por isso que eu percebo que nós, como igreja, estamos, às vezes, com sintomas de quem quebrou o princípio, estamos machucados, feridos, às vezes sem entender. E é por isso que eu trouxe Jonas, porque Jonas, mesmo conhecendo a Deus, ele não entendia valores e princípios do reino de Deus, que são imutáveis. E uma das coisas que eu quero tirar como lição, você pode ouvir a voz de Deus e mesmo assim não obedecê-lo. A palavra do Senhor veio a Jonas, ele ouviu. Com essa ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quando você olha para o versículo 3, Jonas foge da presença de Deus. Você pode ser alguém terrivelmente amado por Deus, e o amor de Deus nunca, na sua vida, nunca, nada pode separar do amor de Deus. Nada pode separar do que Deus, do amor, do que Ele se entregou para você. Mas muitos estão se apegando a isso. Nada pode me separar do amor de Deus, mas esse amor não vai impedir que você sofra as consequências das suas decisões. Eu tinha outra palavra. Quando eu viajei para cá hoje no avião, o Espírito do Senhor me tomou. Eu estava dentro do quarto do hotel, o Espírito do Senhor me tomou com uma presença tão grande. E Ele falou, sai do teu iPad que eu quero te dar uma palavra nova para essa noite. Às vezes nós viemos numa conferência como essa, desde quinta, ouvindo palavras e palavras, e a palavra do Senhor veio a você. Mas muitas de nós vamos sair daqui, fugir do que Deus está nos pedindo. Tem homens e mulheres de Deus aqui que o Senhor chamou, capacitou você. Mas você acha que o que você carrega é muito pouco. Você se compara e você pensa, mas eu não sou igual. Gente, se eu me comparasse, eu não estava aqui. A Gabriela Lopes é uma metralhadora. Se ela tivesse aqui, ela estava dando voadeira. E E ela ministra assim. Mas eu entendi que eu não sou uma mulher que comanda uma metralhadora, eu sou uma sniper de Deus. Um tiro só é pontual. Você tem que entender quem que você é. Os snipers são chamados em horas específicas. São posicionados em lugares diferentes. Se você não entender quem você é, você não vai conseguir cumprir o que Deus chamou você para fazer. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Por que você não valoriza o que eu coloquei dentro de você? Por que você vive desprezando o que eu coloquei dentro de você? Ontem me perguntaram assim, qual foi o maior desafio do seu ministério? Eu falei, eu mesma. Eu fui meu maior desafio. Porque eu, como Moisés, ficava explicando para Deus que eu era incompetente. Moisés, quando foi chamado, ele começou a tentar. Olha, Deus, eu sou incompetente, a minha fala é pesada. Sabe, eu não tenho capacidade de chegar lá para o faraó e falar o que eu preciso falar. Tanto que Arão veio para caminhar com ele, de tanto que ele insistiu. E foi Arão que fez o bezerro de ouro. Porque Arão não tinha o coração. Deus, escute isso, não despreze o que Deus colocou na sua vida. Eu falo isso porque eu fui o meu maior impedimento por anos. Eu vivia me dizendo, não, você não. E um dia o Senhor falou assim, por que não? Eu quero.
eu escolhi, eu vou fazer. Você pode ouvir a voz de Deus e mesmo assim não obedecê-lo. Não pense que ouvir a voz de Deus é o suficiente. Vocês lembram de Mateus 21, 28, onde fala assim que o pai falou para os 2 filhos, você vai lá pegar comigo? Vou, pai, pode contar comigo. Eu vou. E o outro filho disse o quê? Você vai comigo? Não, pai, eu não vou. A Bíblia diz que o filho que disse que ia não foi. E o filho que no fim falou que não ia, teve o coração movido e foi. E a pergunta é, quem que obedeceu? Aquele que falou ou que fez? Deixa eu falar, Deus não está preocupado com as tuas palavras, mas com as tuas atitudes. A gente está falando demais. Inclusive, a gente canta demais um monte de mentira. Tem uma canção que o meu marido sempre canta lá na igreja, e eu tinha uma bronca dessa música. Eu falava, vai de novo, vai. Chegar em casa, eu vou dizer para ele, não canta mais. Porque eu não conseguia cantar aquela música. Porque toda música que eu canto é uma oração, é um louvor, é uma adoração. Eu estou falando, eu não posso ser mentirosa diante de Deus. E na música dizia assim, meu coração está disposto a te ouvir, te obedecer, seja onde for, eu irei. Nessa hora eu ficava calada. Sabe por quê? Porque a gente às vezes é meio Jonas. A gente quer escolher os lugares que Deus quer nos usar. E posso te falar uma coisa? Ele está recrutando hoje gente que talvez não fala muito, mas tem muita atitude. Você mesmo que vive escondido, se escondendo, envergonhado, que acha que não tem nada para oferecer. O Senhor está te chamando, tem muita verdade dentro de você. Eu tenho uma frase que é uma verdade, Deus ama esconder quem quer se mostrar. E Ele ama mostrar quem quer estar escondido. Por favor, se posicione para ouvir a voz de Deus, mas não só para ouvi-la, mas para obedecer. O que Ele tem te dito? E eu te pergunto, você vive caminhando sem palavra de Deus? Você vive caminhando sem direção de Deus? O Senhor está falando assim, ei, eu já te dei uma palavra. Segundo, você paga um preço para fugir. Se você olhar, Jonas fugiu da presença, ele pagou uma passagem. Todas as vezes que você foge daquilo que Deus chamou você para fazer, que você foge do chamado seu para a sua vida, você paga um preço. Algo você perde. Tem um custo. Existe um custo para os nãos que você dá para o Senhor. Existe um custo. Mas eu lembro que no ano 2007, eu estava começando, quando Deus estava começando a me despertar, eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, numa escola de missões e despertamento pessoal. E antes de eu ir para aquela escola, várias pessoas na igreja, nós já pastoreávamos, falavam assim, esse é o teu ano. Isso era janeiro. É o teu ano, você vai voar. Eu vejo asas nas suas costas, sabe aquelas palavras assim? E você vai ao ano. Fui lá para a escola. Cheguei lá, o Senhor falou assim para mim, filha, eu quero que você largue o ministério por um ano. Eu falei, mas eu não ia voar? Pois é, estou cortando as asas. Porque antes de voar, você precisa aprender a ter raiz. Escute o que eu vou dizer para você. Tem uma frase que hoje à tarde ela veio. O tamanho da sua profundidade define a altura que você pode alcançar. E eu quero repetir. O tamanho da sua profundidade define a altura que você pode alcançar. Sabe por que Deus está segurando algumas coisas? Porque falta raiz. Falta verdade. E eu lembro que eu falei, Deus, mas... Eu já tinha um trabalho com prostitutas naquela época, eu ministrava no presídio. Gente, eu saía do presídio e ia para o prostíbulo, do prostíbulo ia para a favela. Se o pastor Jarinho foi treinado com o pastor Nunes, eu sou Nunes também. Tenho Nunes no meu nome. Se ele foi treinado, o presídio, o prostíbulo,
Foi o lugar onde Deus me treinou. Não despreze os pequenos lugares. Não despreze aquilo que Deus está chamando você para fazer. E eu falei, Deus, mas olha só. E o Senhor falou assim, volta para a tua casa, tem gaveta desorganizada, arruma a tua casa, cuida do teu marido, cuida das tuas filhas. Porque o que eu vou fazer nos próximos anos, eu preciso de uma casa organizada e preparada para receber o que eu quero derramar. Ah, Jesus. Se eu tivesse fugido, eu não estava aqui. E eu ia pagar um grande preço. Porque não tem coisa mais linda do que você ver chegando na sua casa. Quantas vezes cheguei na minha casa, pé por pé no quarto da minha filha mais velha, e choro, e choro, e choro. E não é por causa que tinha relacionamento quebrado, não é porque estava em depressão, né? Era porque estava amando Jesus. Jesus, eu te amo, a minha vida é tua. Eu lembro que, ano passado, nós tínhamos pago o Cefinai para ela ir, lá em Dallas. Ela falou, mãe, vou entregar minha vida para o Senhor, eu vou ficar 3 anos lá, vou estudar lá nos Estados Unidos. Meu coração de mãe ficou pequeno. E eu falei, amém. Eu estou gerando águia, que tem que voar. E nós, em janeiro do ano passado, nós estávamos na nossa casa de descanso, nós temos uma casa de descanso, e nós estávamos nós duas limpando a casa. Varrendo, está passando pano, aquela coisa de mãe e filha que é maravilhoso. Na hora o Senhor falou assim para mim, para ela agora, a tua filha, e diz para ela que tão santo quanto ir para um seminário é construir uma família. Aí eu falei, Vitória, ela, oi mãe, filha, olha para mim, tão santo do que ir no seminário é construir uma família. Eu quero te falar uma palavra, e é do Senhor. Se no caminho para o seminário teu marido aparecer, para casar. Talvez tu não vai no seminário sozinha, tu vai em família. Mãe, nada a ver isso aí, tá? Que forçação de barra, hein, mãe? Porque eu já gostava desse menino assim. Eu já, olha o fulano. Mas nada a ver comigo. Não, amém. Eu falei, então, se não é Deus, que Ele me perdoe, então, amém. E comecei a orar. Que oração de mãe ou coisa, gente. Eu quero dizer para você, não tem amarra que suporte a oração de uma mãe. Quando a mãe sai da reclamação, sai de ser manipuladora, sai de ser dominadora e ela vai para a oração, ela já venceu a guerra. Aí, e nós continuamos varrendo e limpando. Quando estava lá fora, já no final, eu falei para ela, tenho uma palavra para te dar. O Senhor desperta o amor na hora certa. Ela, mãe. Gente, quando chega o março, essa menina já estava namorando. Quando chega meados da metade do ano passado, estava com data do casamento marcado. E esse ano ela casa. Pode glorificar o Senhor. Estar presente em casa me faz não pagar alguns preços que eu pagaria se eu tivesse fugido. Às vezes a sua permanência em casa é muito importante. Estar no lugar que Deus chamou você para estar é muito importante. Aonde foi que Deus te chamou? Mãe, com os filhos são pequenos ainda, não tenha dúvidas. O seu lugar é do lado do seu filho. É vontade de Deus para a sua vida. E posso dizer uma coisa, maternidade é um lugar de ser moldada por Deus. Paternidade é um lugar de ser moldado por Deus. Assim como um casamento esmaga a gente e prepara a gente, como foi dito aqui, e molda a gente, a maternidade de igual forma, é desafiador. A gente sai melhor, a gente sai amadurecido. Não pague a sua fuga, não financie a fuga. Sabe por quê? O diabo está pronto para financiar a sua fuga. Ele está preparado para pagar o seu bilhete para fugir da vontade de Deus. Agora eu vou te contar um segredo, não dá para fugir de Deus. Por mais que ele pagou e financiou a passagem dele, não dá para fugir de Deus. Se você tem um chamado, né, Jay? Se você olhou, né, se ele olhou para você, derramou um óleo sobre a sua cabeça, saiba que não dá para fugir. Ele vai ao teu encontro, ele vai à tua caça. E não importa. O Senhor não se ofende, dizendo assim, ai, meu filho,
Está fugindo de mim. O senhor não tem problema com isso. Ele pega a cinta, pega na mão, fecha a cinta e vai atrás. E vai atrás do filho. Já viu? Quando as mães... Eu lembro de um amigo meu, que ele chegou em casa e falou assim, mãe, novembro, estou passado na escola. Ela pensou, não vejo ele estudando. Mãe, estou passado. A professora falou, não precisa mais ir. Ela achou aquilo muito estranho, ele foi cá de pipa. A mãe dele assim, vou lá na escola. Chegou, não, ele está rodado. A gente falou que ele não precisa mais ir, porque ele rodou, então, ano que vem ele vem. Essa mãe foi cega para casa. Ela via tudo em preto e branco. A vizinha tentou cumprimentar ela, não dava. Ela estava cega. Ela só tinha um alvo. Ele disse que a última visão que ele teve foi de a pipa dele voando sozinha. Ela pegou ele, levou para casa e ela disse assim, eu não pari o demônio. Eu não pari o Satanás, pois agora você vai passar direto no próximo ano. Deus é um pouco assim. Daqui a pouco você vai ver a sua pipa voando. Senhor, a última visão que eu tive foi da minha pipa voando. A última visão que Jonas teve foi de um vento e uma tempestade. E Jonas teve a capacidade de dormir no meio da desobediência. Quer dizer que isso é possível? É. Porque a desobediência, estar longe de Deus, te dá sono espiritual. Eu estou morto espiritualmente. Com certeza, nunca mais jejuou, não ora, não lê a Bíblia, quer ficar vivo espiritualmente como? Deixa eu falar uma coisa. Ministração de YouTube é bênção, mas não sustenta. Conferência é bênção, mas não sustenta. Não sustenta. A gente precisa do arroz, do feijão de todo dia. A gente precisa da palavra. Eu passei uma guerra agora em janeiro agora. Eu nunca tinha passado. Cassiane. É porque níveis maiores, guerras maiores. À medida que Deus vai te levantando, as guerras também vão aumentando. E eu falei, Deus, eu não sei o que eu faço com isso, eu nunca vivi isso. Liguei para uma amiga minha que tem 5 milhões de seguidores, ela é cancelada a cada 3 meses. Eu falei assim, vem cá, tu é cancelada, né? Muitas vezes, como é que tu faz quando tu é cancelada? Porque eu acho que vão me cancelar. E ela disse assim, ela me deu, mas não foi suficiente. Meu marido, conversei com ele, amor, o que é que eu faço? Não foi suficiente. Eu precisei entrar no meu quarto. Eu fui me ajoelhar, o Senhor Jesus falou para mim, pode sentar na cadeira comigo aqui, eu quero conversar contigo. Eu falei, abri a palavra, a resposta do que eu estava vivendo estava na palavra. Não tem como você morrer espiritualmente se você se dedicar a isso. Eu estou sem vontade de ler. Eu estou sem vontade de orar, ora. Eu não tenho força para jejuar, jejua. O teu espírito um dia vai... Ele vai ressuscitar outra vez. E eu quero dizer para você que os ventos de Deus são pedagógicos. E alguns ventos na nossa vida têm nome, sobrenome, CPF. Lembra daquele vento da ilha de Malta, de Paulo? Euroaquilão, tinha nome. Alguns ventos na nossa vida têm nome, CPF, e eles são ventos que não vieram do diabo. Porque deixa eu te falar, não é o teu vizinho que corrige teu filho. Quem corrige o teu filho é você. Então, não é o diabo que te corrige, te disciplina, é Deus. Esse vento não foi o diabo, foi Deus. E o que eu vejo de gente como Jonas, desobedecendo, vendo uma vida longe de Deus e falando, olha esse vento, Senhor, me livra. A verdade é que o vento é um presente para você, para te carregar de volta para onde você nunca devia ter saído. Algumas guerras que você está vivendo é presente do céu para a sua vida. Você tinha que ajoelhar e agradecer por esse vento, por essa tempestade. Porque ela está te lembrando de onde você deveria voltar e nunca ter saído. Eu conversei com uma amiga minha na quarta-feira, ela estava decepcionada, frustrada. Eu olhei para um Jonas na minha vida. E eu não precisei falar nada. Ela disse assim para mim, eu não devia ter feito o que eu fiz, né? Eu falei, não. E agora, para me viver, eu tenho que voltar, né? Eu falei, Não tem outro caminho.
Um amigo nosso estava trabalhando numa empresa e o Senhor falou assim para ele: te chamei para pastorear, quero que você saia da empresa. Ele vendia sapatos, ele era representante de sapatos. E eu não tenho nada contra isso, porque eu acho que tem pastores que precisam voltar a empreender. Mas esse caso eu te chamei. E ele dizia: não. Gente, essa empresa começou a perder coisas. Porque se você ler aqui na palavra, eles tiveram que descarregar o navio. Se você está no lugar errado, você não é bênção para o lugar que você está. As pessoas começam a perder coisas perto de você. A percas. E outra coisa, a tempestade que te persegue vai perseguir o outro também. É por isso que se você é solteira, pensa bem com quem você vai casar. Olha, as casadas fecham o olho agora. Mas porque você vai enfrentar a guerra dele. A tempestade. E essa tempestade, ela veio para corrigir Jonas, para levar de volta ao propósito. Algumas tempestades são presentes do Senhor para a sua vida. Se você está vivendo uma delas, você está vendo, contando desse meu amigo, a empresa começou a perder. E eles fizeram uma reunião, não sei o que a gente faz, e ele assim, nunca aconteceu isso em 30 anos. E ele, meu Deus. E ele falou: eu sou o problema, deixa eu pedir demissão. Eu sirvo ao Deus Altíssimo. Ele me chamou para pastorear, para cuidar de pessoas. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou sendo bênção. Gente, diante de Deus, eles saem no outro mês, eles duplicam o faturamento. Às vezes você precisa sair de alguns lugares que você nunca deveria ter saído, ter entrado. E eu também falo de relacionamentos. Meu Deus. Alguns projetos nossos não podem seguir para frente. Deus precisa nos parar de correr para a direção errada. Posso te falar? Tem gente que fala, numa velocidade. Gente, não é velocidade e nem, porque está andando muito devagar. Não se preocupe com isso, se preocupe se você está indo para a direção certa. Porque não adianta nada ter velocidade indo para o lugar errado. Se preocupe em andar na direção certa. A apatia, escute isso. Preciso falar disso. Aí os homens, sabe o que eles fizeram? Se você continuar na história, peraí, então tu é o problema? Tá, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos te ajudar. Não temos coragem de jogar no mar. Vamos fazer de tudo. Vamos diminuir mais, vamos segurar para tentar. E parece que a coisa piorava, sabe? Tem gente que você não pode ajudar. Se o filho pródigo tivesse ganhado uma cesta básica no caminho da casa do pai, talvez ele não tinha voltado, ele precisava comer a comida de porco. Eu vejo mães de homens de 40 anos que estão morando com ela ainda, e ele é sempre o tadinho, sempre o coitado, e nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Por quê? Porque você não deixa. Tem famílias, tem mulheres aqui que é mãe, do pai, da família inteira, paga a conta deles. Vive tirando o cunhado das dívidas, às vezes se endividando, no próprio casamento arrumando problema. Ei, em nome de Jesus, para de ajudar Jonas. Ele precisa sofrer as consequências para voltar para a vontade de Deus. Quando você impede o outro de sofrer as consequências, você está ensinando uma pessoa a viver longe da vontade de Deus. E sabe quem que paga o preço? Você. Teve uma mulher que estava passando por uma tribulação. E é uma tubulação, ela falava toda uma tubulação, eu imaginava ela. Aí eu, amém, porque pastor tem que ter assim, na hora tribulação, né, mas... E estava numa tribulação, e eu comecei a dar para ela alguns subterfúgios. Olha, e se você fizer isso? Na hora o Espírito Santo assim para mim, para de falar isso para ela. É colheita, é tempestade, é vento que ela mesma semeou, vai precisar colher para aprender. Porque se tu te meter, quiser livrar ela, eu vou te botar no tratamento também. E tu vai começar a perder também.
Ai, Jesus, vocês estão inteiro aí. Então, cuidado em quem você ajuda. Às vezes você está ajudando, sabe quem? Um Jonas a ficar mais longe de Deus. Vão descobrir quem você é. Eu lembro de uma época que nós estávamos... Todo mundo tem a época, pastor, de ser esmagado. Não é privilégio de vocês. Meu marido foi 20 anos do Exército Brasileiro, foi transferido para Belo Horizonte. Fomos morar em BH. E ali, se eu pensava assim, nós estamos tudo quebrado, agora nós vamos virar pó. Viramos pó lá. Foi horrível, foi difícil. E eu lembro, nós estávamos numa conferência, eu falei, não quero ver ninguém. Eu não quero que ninguém me olhe. Eu fui para o último, assim, para o fim. E pensando assim, vou embora daqui. Gente, um profeta, um homem de Deus veio rindo. Ah, você está aqui escondida. E ele profetizou o que a gente está vivendo hoje. Vai acontecer algo lindo no sul. Mas eu estou em BH, eu tenho que ficar aqui 5 anos. O Senhor está apressando, tirando de malas daqui desse lugar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Só um general podia nos transferir. Só. General de 3 divisas. Ele é o... E o meu marido era sargento. O general nem conversa com o sargento. Ele conversa com o coronel, para o coronel falar com o sargento. Mesmo que estejam na mesma roda. Assim, hierarquia no exército funciona. Gente, por uma graça de Deus, aquele general um dia olhou para o meu marido e falou, o que tu precisa? O Telmo, é você, Martinello? Eu quero ir embora para Criciúma. General, amigo, ligando para Brasília. General das transferências, transfere esse aqui, Telmo Martinello, para Criciúma. Sabe por quê? Porque às vezes o que você precisa é de um peixe para te engolir. Porque eu amo as coisas de segredo nas Escrituras. Porque você vai ver um Jonas se achando fora do peixe. Ah, Senhor. E esse é que ele falava, olha, autocomiseração. Eu sou o problema. Me joguem me joguem no mar. Eu mesmo, eu mesminho, eu. Sabe aquela pessoa? Pastora, eu vou me matar, tá? Eu vou me jogar, eu vou... Vitimismo. Porque todo Jonas que não se arrepende dá uma de vítima para dar volta na situação. Já viu aquela pessoa? Ela mesma faz a confusão, ela faz a treta, mas ela sai de vítima. Todo mundo está errado. E ela vai colecionando treta a cada lugar que ela vai. E ela nunca se permite ser corrigida, voltar atrás, pedir perdão. Você nunca viu ela fazer isso. Mas ela é sempre vítima. E se quando ela que ela se vê sem saída, ela bota um soro na veia, bate uma foto, bota no Instagram. Orem por mim. Jonas, me joga no mar. Acaba com a minha vida. Na minha vida não tem mais valor. Meu Deus. Se eu falar para vocês que uma mãe que faz isso dentro de casa destrói a área emocional dos filhos. Quando o filho vê isso numa mãe, imatura, criança ainda, não amadureceu. Mas eu vou guardar minha língua. Amém. Mas o Jonas dentro do peixe é outro Jonas. De repente, uma mudança. Ué? Mudou, né? Pagou passagem, era arrogante, orgulhoso, faço o que eu quero, Deus não manda em mim. O Senhor falou tudo o que tu precisa de um peixe bem grande. E se você for olhar lá em Jonas 2, assim, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor. Eu não queria morrer. Já viu? Em meu desespero. É igual aquela história, né?
Morreu o marido, a mulher ficou, ai, me leva junto, ela cai na cova, me tira daqui. Tem coisas, né, que misericórdia. Mas, às vezes, tudo que a gente precisa é de um peixe. Um peixe para nos lembrar que a oração é importante. Porque dentro do peixe ele voltou a orar. Um peixe para nos lembrar aquilo que nós nunca deveríamos ter esquecido. E ainda ele fala, eu fui expulso da tua presença. Mentira, ele fugiu. Ele fugiu da presença. Um peixe para nos situar. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não adianta só orar dentro do peixe. O peixe não vai soltar enquanto Deus não der uma ordem. Ele ficou 3 dias. E a Bíblia diz que então, lá no versículo 10, no capítulo 2, diz assim, ó, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Hoje, o Senhor vai dar ordem a peixes. As situações que você está engolida por ela. Você olha para o lado e diz, Deus, o que é que eu faço, Senhor? Meu Deus, eu não tenho para onde correr. Agora piorou, agora pegou. O Senhor vai dar uma ordem, solta ela. Aí você pensa, glória a Deus, Ele me soltou. E o Senhor falou, eu não mudei, volta para onde eu te disse que era para você ir. Deus sabe até onde Ele pode ir contigo. É por isso que a cura de cego não era igual, ela era diferente. Jesus curou de formas diferentes pessoas. Deus derrama na medida. E se for preciso, Ele te esconde na fenda de uma rocha, na rachadura, para passar toda a bondade dEle sobre a sua vida. A Bíblia conta que Jonas obedece, mas ele entra em crise. E existe uma crise na obediência. Sabe o que acontece? Cassiane, Jairinho, ministros que estão aqui. Quando Deus muda a nossa estação, quando Deus fecha um ciclo e inicia outro, não é a gente que diz onde nós vamos, é Deus que define. Está sendo gravado, né? Dá para editar depois, caso precise? Dá. Então tá, vocês definem. Mas eu estava muito triste com a política no nosso país. Já desde antes. Triste. E conversei com algumas pessoas que são militantes mesmo, que são da direita e estão lutando contra o aborto, contra tantas coisas. E esses dias eu estava ministrando e tinha uma psicóloga muito inteligente numa mesa e ela vai para cima, gente. E eu naquela mesa, eu falei, eu vou para cima também. Eu me encorajei, eu falei, quer saber, eu sou uma covarde, Deus. Eu não uso meu Instagram para falar, porque o meu marido fala, não se envolve nisso, somos pastores de igreja local, nós temos que abraçar todos. E eu falei, E eu naquela, gente, entrei para o quarto. Falei, Deus, eu não sou uma covarde, não sou uma Esther para essa hora. Será que não foi para essa hora que o Senhor me colocou nesse lugar e eu tenho que me movimentar? E o Senhor falou, sim, mas não é do teu jeito. Eu quero que você ame esse povo. O povo de lá. Ou de cá. Aí eu falei, o quê? Não, Senhor. Não, você vai amar, você vai abraçar essas meninas feministas. Você vai colocá-las aqui, no teu ombro e você vai curar muitas delas. Porque se você abrir sua boca contra elas, você vai perder o coração delas. E eu preciso de uma voz. Eu preciso que você vá. Eu preciso. O Senhor falou, eu preciso que você seja estratégica como estar inteligente. E eu falei, isso é ir para Nínive, eu entendi tudo. Porque Jonas não queria ir, porque aquele povo era inimigo do povo de Deus. Posso te falar uma coisa? O Senhor vai colocar a igreja em lugares que ela nunca imaginou pisar. Se prepare para que as suas raízes comecem a quebrar as estruturas das igrejas e começar a ir para fora nos lugares e encher a glória do Senhor em lugares que nunca alcançou. Deus está dando autoridade para a igreja. Vai se levantar uma nova geração de políticos. Eu preciso falar isso. Eles não vão depender do púlpito da igreja para serem
colocados lá, porque se o Senhor apontou que eles vão ser, o Senhor mesmo vai colocar eles lá. Eles não vão depender de ter seguidores, porque se o Senhor quiser, o Senhor vai colocar eles lá. Reparadores de brechas, homens que vão fazer novas leis, mulheres inteligentíssimas, usadas pela glória de Deus. Chegou a hora de despertar. Chegou a hora de parar de desprezar aquilo que Deus ama. Nós, e eu falo sem medo, como evangélicos, às vezes, nossa mente é isso aqui, ó. Nós precisamos andar com o Senhor Jesus e permitir que Ele nos aponte Nínive. Talvez algumas de vocês estão na faculdade, ou vocês vão para a faculdade, o Senhor vai te usar lá dentro. A Vitória está fazendo psicologia na faculdade. E ela falou assim, mãe, uma menina totalmente contra. Começou no começo a me intimidar. Mãe, eu fui amando ela. Essa menina foi na igreja, levou 5 amigos, já se converteu. Escute, o povo está com fome e sede de Deus. E eu quero declarar que todo Jonas que está aqui, todo homem e mulher de Deus que o Senhor te chamou, e você está fugindo, inclusive, fugindo assim, ó, é porque eu tenho que fazer a obra. Ser professora é fazer a obra. Ser médica, enfermeira, ser dona de casa é fazer a obra. Qual é a tua Nínive? O que o Senhor tem te pedido e você está assim, não, lá. E não é língua estranha. Eu vim aqui para despertar você para o que Deus quer fazer. A glória do Senhor vai descer sobre esse lugar hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Para ensinar Jonas, por último, deixa eu falar isso para você. Jonas ficou tão zangado com a restauração de Nínive, que ele caiu de novo naquela ladainha, vai morrer, aquela coisa. Você já sabe como é que é. O Senhor disse que Ele fez crescer uma árvore sobre Jonas para proteger ele do calor. A árvore cresceu num dia, no outro dia a árvore estava morta. Existem algumas coisas nessa sua estação que são provisórias. Elas crescem num dia e no outro dia elas já morrem. Mas não se preocupe. Algumas coisas são provisórias, são para te proteger no tempo difícil. Não coloque raiz aonde você tem que passar correndo. E não passe correndo aonde você precisa pôr raízes. Não coloque, escute, mesas onde você precisa construir muros. Cuidado. E não coloque muros aonde você precisa construir uma mesa. Tem algumas pessoas aqui que têm chamados fortíssimos e o Senhor quer te levantar nessa noite. Existe hoje um GPS aqui gigantesco, recalculando a rota, Jonas, recalculando a rota. É com você mesmo. Você que está toda hora dando desculpa, é para você. E eu quero orar por você nessa noite. Se essa palavra pegou você, levanta a sua mão onde você está. Eu preciso saber quem é você. Pegou? O Senhor te chamou para ministrar a mulheres, para abrir grupos de convívio. Você está dizendo não, pastor, não é a minha hora. Vai ser quando a tua hora? Vai ser quando a tua hora? Você fica fugindo do chamado de Deus. Eu quero orar por você. Queria que você viesse aqui, a gente vai orar. Vem cá, você que levantou a mão, corre para aqui. Esse aqui é o lugar onde o GPS de Deus vai ser acionado outra vez. Vem para cá. Não pense que é só um ritual vir aqui na frente. Transformações na minha vida aconteceram quando eu obedeci chamados do Senhor. Só o posicionamento de você sair do seu lugar já diz assim: eu não estou mais aonde eu estava. Eu saí da estagnação. Eu quero dizer sim. Jesus. O Senhor está perguntando para você, por que você procura vida no lugar errado? Por que você procura satisfação no lugar errado? Você está toda hora lamentando, insatisfeita. Algo em você anseia por mais e você sabe que tem mais.
Mas você perdeu a conexão comigo, você fugiu. Eu te chamei, você se envergonha do chamado. Você diz assim, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou isso. E o Senhor está falando, e deixa que achem. Importa o que eu penso sobre você. Deixa que pensem. Será que eu posso usar você para furar a bolha evangélica? Para furar uma bolha é só um alfinete pequenininho e fininho, afiado. Será que eu posso usar você que ainda se sente pequena para furar uma bolha evangélica e levar você para lugares que você jamais imaginou que eu posso levar? Tem pessoas aqui que têm chamado para nações, mas nem passaporte tem ainda. E o Senhor está dizendo assim, o que você está fazendo com o que eu te dei? Eu falei com você, eu trouxe a minha palavra sobre você. Não acesse as mesmas portas. Se você quer viver algo novo na minha presença. Essa dor do final, ela está te preparando para um começo que o Senhor quer fazer na sua vida. É por isso que está essa tempestade. Agora você entendeu tudo. É por isso que você às vezes diz assim, parece que o problema sou eu. E o Senhor está falando, não é que o problema é você, é que você está no lugar errado. Aonde eu vou acontece isso, parece que é a mesma história, Senhor. Se repete, é um ciclo que não se finda, é porque você não entendeu que esse navio não é o lugar que eu queria que você estivesse. E essas pessoas estão sofrendo pela sua desobediência. Existem pais e mães aqui que os seus filhos precisam que você se posicione em obediência. Existem mulheres aqui que você precisa hoje arrancar essa capa de vítima, porque você não é vítima. Assumir a sua responsabilidade, pedir perdão, voltar atrás, amadurecer. O Senhor quer tirar o bico da sua boca e te dar uma espada. Ele não está chamando meninas, Ele está chamando mulheres. Ele não está chamando meninos, garotos, Ele está chamando homens. O Senhor quer fazer uma revolução. Tem homens que casam, mas não querem uma esposa para cuidar, querem uma mãe. Deus, tem cura aqui nessa. E está vendo que não é um emocionalismo? Você está vendo que é um temor de Deus que está aqui, uma graça. Sabe por quê? Porque nesse lugar de arrependimento há mudança. A presença de Deus está aqui convencendo você. Eu vejo tanta volta, eu vejo tanto, meu Deus do céu, que eu estou vendo aqui nessa noite. Eu vejo Deus ativando de novo o seu chamado, ativando, porque mesmo Jonas tendo errado, tendo fugido, quando ele voltou, o chamado estava esperando ele. Talvez você pensou, tem tudo a perder, né, Deus? Eu acho que o Senhor não confia mais em mim. Eu não sou confiável, porque eu não obedeci. O Senhor está falando, ei, eu não sou como os homens, eu não te vejo como os homens veem, eu confio em você de novo. Talvez você traiu a sua esposa, você traiu o seu marido, você traiu pessoas, você foi infiel a Deus, e você carrega essa culpa, esse peso, e você pensa, eu tenho que sofrer a vida inteira porque eu não fui fiel. O Senhor falou, eu te perdoei, eu estou te dando uma nova história, eu estou te dando de volta o teu chamado na tua mão. Espírito Santo, seja livre nesse lugar agora. Traz de volta os teus Jonas, homens e mulheres que precisam desesperadamente de um GPS recalculando agora. Existe tanta graça do Senhor. Tem homens e mulheres aqui que o Senhor te fez para ser um grande empresário, para descobrir algo novo que nunca ninguém fez, para promover emprego para famílias, cuidar de pessoas, e você está fugindo desse lugar. É muito pouco. O Senhor fala para você, você não imagina o que eu posso fazer com o pouco que eu coloquei na tua mão. Começa a ser cheio agora, isso, esperança. Sabe que eu vejo pessoas ressuscitando, pessoas que estavam mortas espiritualmente ressuscitando. Mesmo sem vontade, amanhã pela manhã, mesmo sem vontade, sem sentir nada, você vai pegar 2 xícaras, a sua Bíblia, convidar Jesus para tomar café da manhã com você. E você vai dizer, senta aqui comigo e me faz voltar outra vez. Me revela a tua palavra, porque a tua palavra é vida. Para onde eu irei, se só a tua palavra é para vida eterna? Graça, favor do alto agora. Comece a ser cheio agora. Ressuscita.
Desperta, tu que dormes. Oh! Levante as mãos o mais alto que você puder, como alguém que se rende. Levanta se rendendo mesmo, eu me rendo. Eu não estou mais usando nada para me defender contra você, Espírito Santo. Todas as minhas armas de defesa caíram e eu sou um alvo fácil do teu Espírito. Eu estou acessível, eu estou vulnerável, eu estou entregue, eu estou exposto, eu estou exposta a Ti. Isso, Espírito Santo, agora. Enche, enche, enche. Isso, renova agora. Isso faz queimar aquele fogo outra vez. De dentro para fora. De dentro para fora. Agora comece a ser cheio outra vez. Isso! Mais! Aumenta a intensidade, Espírito! Mais! Oh! Mais! Comece a ser cheio, cheio, cheio. Isso.